Os profetas também tiveram esse problema. Lá em Zacarias capítulo 7, versículo de 8 a 12, diz: E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara ao seu povo, ao seu espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O texto diz que fizeram duro como diamante o seu coração. Queridos, a dureza ela vai de 1 a 10. 10 sendo o máximo de dureza. O diamante, a dureza é 10. A dureza é 10. O diamante é o que consegue cortar o vidro, por ser tão duro. O ferro não consegue cortar, o aço não consegue cortar, mas o diamante corta o vidro pela dureza. E o texto está dizendo, Zacarias está falando, se fizeram duro como diamante o seu coração. E nós vamos encontrar, por causa da incredulidade e dureza de coração, Jesus dando uma bronca aos discípulos. Lá em Marcos 16, 14, diz: Por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Queridos, havia toda um apontamento, havia toda uma indicação desde o Antigo Testamento, de Gênesis, lá do início, acerca do que iria acontecer. Então a lei e os profetas apontam para tudo o que iria acontecer. Jesus, em sua jornada, falou o que iria acontecer no tocante à sua ressurreição, à sua morte e ressurreição. Jesus falou tudo. Aí quando Jesus morre, parece que apagou tudo. Apagou tudo. Então, agora Jesus ressurge, quando aparece aos 11, e diz, estando eles reclinados à mesa, ele lançou em rosto, ele passou para eles, lançou em rosto a dureza do coração deles, a incredulidade deles. Agora imagine só, eles tinham uma doutrina. Quem era o professor, quem era o mestre? Jesus. Eles tinham a melhor doutrina. Não havia uma doutrina de homem sendo questionada, eu sou A, eu sou B, não tinha nada disso. Era o próprio Jesus imprimindo a doutrina dele, falando. Eles tinham os salmos, tinham as profecias, tinham o testemunho do próprio Jesus, reiterando essas profecias. Agora ressuscitado, ele tem o testemunho das mulheres que estiveram lá no túmulo, estava vazio. Tem o testemunho de Pedro e João, que chegaram lá, constataram o que as mulheres haviam falado. Mesmo assim, grande parte deles não acreditaram. Grande parte deles. Então observa, queridos, que os problemas não eram só os fariseus. Até entre os discípulos havia também o problema
de incredulidade e dureza de coração. Até entre os discípulos, Jesus tinha esse problema no meio deles.